Temos o tema aí já, Davi, pode colocar, por favor. Repita comigo: o trabalhar da fé para os milagres. Mais uma vez, o trabalhar da fé para os milagres. Que tipo de milagre? Qualquer milagre. As pessoas às vezes pensam que o milagre que elas precisam receber de Deus é somente se for aquela coisa extremamente necessária, tipo assim, só Deus pode fazer. E às vezes outras coisas mais simples, que as pessoas às vezes estão lutando na vida para conseguir, elas às vezes não recorrem à esfera de que, irmãos, da fé, para poder então receber o seu milagre. E o milagre, ele é a vontade de Deus para todos nós. O milagre é algo que está acessível a todas as pessoas. Repita comigo: o milagre está acessível para todas as pessoas. Agora, por que é que nem todas as pessoas experimentam milagres? Por quê? Porque elas não trabalham a questão de que, irmãos? Da fé. Como elas não trabalham a questão da fé, normalmente, elas ficam à mercê do milagre, tipo assim: eu creio no milagre, mas como um ato da misericórdia de Deus. Eu quero deixar isso muito bem claro, para que você entenda muito bem, que existe sim a misericórdia de Deus, mas hoje nós estamos debaixo da graça de Deus. A misericórdia de Deus nos alcançou na salvação. Quantos podem dizer amém? Porque Ele enviou quem para nós? Jesus. Uma vez que recebemos Jesus, a misericórdia de Deus já nos alcançou. E daí por diante, tudo na nossa vida agora gira em torno da nossa fé em Deus. E não é mais uma questão de quê? De misericórdia. Agora é uma questão de quê? De fé. Eu já vi muitos cristãos que pereceram mesmo, para valer, porque eles ficaram somente clamando pela misericórdia de Deus, mas não trabalharam a fé deles. Não trabalharam a fé. E a Bíblia diz que o povo perece, não por falta de misericórdia de Deus, perece por falta de quê? De conhecimento. Por não conhecer a vontade de Deus, acabam perecendo. E às vezes ficam nessa margem do sofrimento, somente clamando pela misericórdia de Deus. Clamar pela misericórdia de Deus é um ato de fé, que até pode levar você para o milagre, mas dificilmente o milagre alcança você por esse caminho. Dificilmente. E olha, quem está dizendo isso para vocês é um pastor com experiência de 30 anos de vida pastoral. Eu já vivi muita experiência na minha vida, já vi muitas pessoas que foram frutos do milagre na sua vida, e tantas outras pessoas também que pereceram, porque não trabalharam a sua fé para receberem o seu milagre. A bem da verdade, há algumas situações que nós até podemos tomar como benefício a fé de outras pessoas e sermos assistidos por a fé de outras pessoas, certo? Isso pode acontecer? Pode. Não quer dizer que você não tem fé nenhuma, mas de repente a sua medida de fé, somando-se com alguém que está junto com você crendo, em concordância, essa pessoa pode pegar junto com você e levar você até o quê? O milagre. Sim ou não? Isso pode acontecer. Mas também, se você não trabalhar a sua fé, você vai depender da assistência de quê? De outras pessoas. E quando você estiver em uma situação sozinha? Quando você estiver em uma situação sozinho? E agora? Que venha a depender somente da sua fé.
que é que vai acontecer? E nós enfrentamos situações que às vezes são as nossas próprias lutas. Não é verdade? São as nossas próprias o quê? Batalhas que nós o quê? Travamos. E por isso que a palavra de hoje, o tema é: quando você vai trabalhar o trabalhar da sua fé. Eu vou ler um versículo, depois vamos ler uma passagem bíblica e analisar como essa pessoa recebeu o milagre através do trabalhar da fé dela. Abra comigo Gálatas capítulo 3, versículo 5. Gálatas 3, versículo 5. Ele diz bem assim, Gálatas 3, 5. Aquele que dá o seu Espírito, se referindo a quem, irmãos? A Deus. Diga comigo, diga, é Deus quem me dá o seu Espírito. Ele opera milagres entre vocês, pela prática da lei, ou através de que, irmãos? Ou pela fé, com a qual receberam o que, irmãos? A palavra. Ele está fazendo aqui uma pergunta. Os milagres que acontecem entre vocês acontecem pela prática da lei, ou seja, nós estamos debaixo da lei para obedecermos à lei, ou acontece por meio da fé, e a fé que veio por causa de quê? Da exposição à palavra de Deus. É claro que a resposta aqui é através de quê? Da fé. E ele vai mostrar que Abraão não recebeu o milagre que ele recebeu por causa de quê? Da lei. Porque Abraão veio 430 anos antes de quê? Da lei. Então, no caso de Abraão, que são os próximos versículos de Gálatas capítulo 3, ele vai dizer que Abraão recebeu o milagre que ele recebeu por causa de quê, irmãos? Da fé. E qual foi o milagre que Abraão recebeu? Quem sabe me dizer? Vamos lá, qual foi o milagre que Abraão recebeu? O milagre do nascimento. Juliana esqueceu, foi Juliana? Foi o milagre de quê? Do nascimento do seu filho Isaque. Agora, quanto tempo levou o trabalhar da fé na vida de Abraão e Sara para que eles recebessem o seu milagre? Quantos anos demoraram? Quantos anos? 25 longos anos. 25 anos. Agora, por mais que tenha sido uma jornada muito demorada, o milagre fez o que, irmãos? Aconteceu. E este é o outro lado que eu tenho visto ao longo dos anos na caminhada cristã, de que, de fato, aquelas pessoas que experimentam milagres na sua vida, normalmente elas experimentam o milagre no espaço de tempo, e normalmente não é no tempo curto, normalmente é num tempo mais um pouco extenso. Eu não posso determinar e dizer bem assim, eu só vejo milagres por mais de 1 ano, 2, 3, 4 anos. Não, tem milagres que acontecem, mas predominantemente os milagres que eu mais vejo as pessoas recebendo são aqueles que já vêm com um trabalhar na vida delas de uma maneira muito mais consistente ao longo do tempo. E assim é em toda a Bíblia. Então, aqui o autor de Gálatas, que é Paulo, ele diz que o milagre, ele vem por meio de que, irmãos? Da fé. Mas é algo assim tão maravilhoso, na explicação que Paulo diz, que ele não deixa uma coisa subentendida. Ele deixa claro, ele diz, a fé que vem pela palavra. Repita comigo, a fé que vem pela palavra. Alguns cristãos aqui mais antigos vão lembrar de uma música que se cantava muito nas igrejas.
nas igrejas mais tradicionais se cantava uma música que dizia bem assim: fé mais fé, quem lembra? Amor mais amor, quem não tem, faça o quê? Peça ao Salvador. Olha, fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador. E as pessoas então, por cantarem essa música, porque a pessoa canta naquilo que ela acredita e acredita aquilo que elas cantam, então as pessoas começaram então a pedir a Deus que aumentasse o quê? A fé delas. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça o quê? Ao Salvador. Então, quando elas estavam diante de um grande desafio, aí elas faziam o quê? Oravam: Deus, aumente a minha fé. E eu pergunto, esse tipo de oração é algo correto, biblicamente? Não, não é. Quando os discípulos disseram bem assim para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé, ele disse bem assim: ok, venha cá que eu vou impor as mãos sobre vocês e vou dar uma injeção de fé. Ninguém recebe injeção de fé por imposição de mãos. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo quê? Por ouvir, e ouvir a palavra de quem? De Cristo. Ou seja, quanto mais eu me exponho à revelação da palavra, mais a fé vai descer ao meu coração. E quanto mais fé estiver sendo gerada em meu coração, aí sim, maior será o quê? A minha fé e a minha capacidade para operar o quê? Milagres. Os irmãos estão entendendo? Então, é dessa maneira que o milagre acontece. Ele acontece pelo trabalhar de quê? Da fé. Eu normalmente, eu não oro por ninguém. Eu não oro por ninguém, sem que eu antes tente mostrar para essa pessoa que aquilo pelo qual ela está precisando, necessitando de oração, ela conheça nessa questão qual seja a vontade de Deus para a vida dela. Porque se eu somente orar pela pessoa, sem expor para ela qual é a vontade de Deus para a vida dela, como ela quer que ela pode ter fé? Como? Não tem como. Não tem como você ter fé se você não conhece a vontade de Deus para a sua vida em alguma área. Seria como tipo assim, seria como um agricultor tentar colher algo que ele não plantou. E bom exemplo esse, inclusive. Então, quando o agricultor planta uma semente, ele colhe de imediato? Leva o quê? Tempo. Até que a semente possa fazer o quê, irmãos? Germinar. Até que essa semente possa romper o quê? O solo. Até que essa semente seja o quê? Regada. E ela possa o quê, então, irmãos? Crescer. Desenvolver. E então ela dá o quê? O fruto que potencialmente estava o quê? Dentro dela. Então, quando alguém fala: pastor, eu preciso de oração por cura, eu digo: leia tal passagem bíblica. Pastor, eu quero um milagre, eu falo: leia Hebreus capítulo 11. Pastor, eu quero que Deus manifeste uma provisão na minha vida, leia Filipenses 4:19. Pastor, eu estou precisando de paz na minha vida, leia Filipenses 4:6. Você leu? Leu. O que é que diz aí a Bíblia? Assim, assim, assim. Pois bem, então, exerça fé nessa palavra para você receber o que então? A paz que você precisa. Se eu não fizer isso, não vai adiantar. É por isso que predominantemente, em todos os milagres que Jesus operou, ele normalmente antes estava fazendo o quê? Ensinando as pessoas. E aí diz, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Ele estava na montanha e começou a ensinar. Ele estava em tal localidade e começou o quê? A ensinar. E depois do seu ensino, as pessoas então ouviam a palavra e ele fazia os milagres. No milagre da multiplicação, diz que ele subiu no barco de Pedro e Tiago e João. Então, que eles eram sócios, ele subiu naquele barco, mas diz assim, ele começou a ensinar. E depois de um certo tempo ensinando, aí ele então disse para Pedro e para Tiago e João: vão onde as águas são o quê? Mais fundas, e lancem o quê? As redes.
Por que eles tiveram tal confiança para remar até onde as águas eram mais fundas e lançarem as redes, visto que eles trabalharam a noite toda e não pegaram o quê? Nada. Porque, obviamente, Jesus ensinou para eles sobre o quê? Sobre fé, sobre acreditar na palavra que saía dos seus lábios. E assim ele fez, e consequentemente, eles obedeceram, creram e receberam o que, irmãos? O milagre. Ou seja, Jesus, ele expôs ali a vontade de quem? De Deus, para aquelas pessoas. E elas creram no que seria a vontade de Deus. Mais uma vez, eu repito essa frase que eu já disse hoje de noite. Você só vai poder exercer fé naquilo que você conhece ser a vontade de Deus para a sua vida. Senão, a sua oração não vai ter efeito nenhum. Aí você vai ficar orando, Deus misericórdia, Deus misericórdia, 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 mas nada vai o quê? Acontecer, porque a sua oração não está alinhada com o centro da vontade de Deus. E Tiago diz no capítulo 4 que vocês pedem e não recebem, porque não pedem o quê? Corretamente. Ou seja, as orações que vocês fazem são orações o quê? Desprovidas de conhecimento da vontade de Deus. E 1 João capítulo 5, 14, ele diz, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que lhe pedimos, estamos certos que já alcançamos o pedido que foi o quê? Feito. Ou seja, a segurança que você tem para ter a resposta de Deus de alguma coisa, é você pedir de acordo com a vontade de Deus. E as pessoas, então, elas fazem o inverso. Elas já oram assim, Deus, se isso for da sua vontade. Então, quando você diz, Deus, se isso for da sua vontade, isso está mostrando que você não conhece o quê? A vontade de Deus para a sua vida. A única coisa que a Bíblia fala sobre você orar, até falando assim, se for da vontade de Deus, é quando o mesmo autor, Tiago, diz bem assim, por que é que vocês às vezes pensam bem assim? Ah, eu quero tomar uma decisão, eu quero ir para outra cidade, eu quero me estabelecer nessa cidade, eu quero me mudar para lá, eu quero estabelecer um negócio, e lá eu vou prosperar e eu vou enriquecer. Aí Tiago diz bem assim, por que antes de fazer isso vocês não oram? E diz bem assim, se for da vontade de Deus, eu farei tal coisa. Aí Tiago bota a vontade de Deus, porque agir dessa maneira seria presunção. Correto? Ou seja, então, antes de você se mudar, antes de você tomar a decisão de ir para um outro lugar, para uma outra cidade, você procure saber se cercar, se essa é a vontade de quem? De Deus. Senão você está agindo de uma maneira o quê? Presunçosa. Aí você não vai ter o que você quer. Mas uma vez que você orou, buscou a vontade de Deus, você não vai ficar mais então agora orando. Você já sabe que é a vontade de Deus. Então você pode ir para aquele lugar que seguramente você vai prosperar. Quantos podem dizer amém? Então, observem que a fé, ela não acontece assim, como se fosse um mistério de Deus. Não, a fé é um processo, é um trabalhar. Vamos ver Marcos capítulo 5, versículo 24 em diante, por favor. Marcos capítulo 5, versículo 24 em diante, fala que Jesus aqui está indo para a casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, cercado por uma grande multidão. No versículo 25, então, diz, e estava ali, o que, irmãos? Estava ali o que? Marcos 5, 25, certa mulher, eu vou ler todo o texto da passagem, e depois eu vou voltar explicando parte por parte. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, ela vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, ela somente o que, irmãos? Piorava. Diga misericórdia.
Quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei o quê? Curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo estar livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: mestre, vês? A multidão está aqui aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Quantos podem dizer amém? Olhe como ele conclui: filha, a tua fé o quê? Te curou. Essa mulher recebeu o milagre por meio da fé de quem? De quem, irmãos? Dela. Não foi por meio da fé de outras pessoas. Foi a sua própria fé. Agora, esta fé dessa mulher, ela desenvolveu, ou ela foi trabalhada da noite para o dia? Foi um dia só que isso aqui aconteceu? Não. Quando a gente vai analisar aqui esse texto, a gente vê algumas coisas interessantes. Primeiro, veja o cenário de sofrimento que essa mulher o quê? Vivia. Uma mulher que estava padecendo há 12 anos com hemorragia. E naquela época não existia os recursos que existem hoje, até mesmo para as mulheres em termos de higienização ou de contenção para uma hemorragia. Naquela época não havia. As mulheres usavam apenas panos e mais panos nas suas partes íntimas para conter o sangramento, fosse da menstruação ou fosse de quê? De uma hemorragia. Sobre esses panos que a mulher usava, é isso que a Bíblia chama desses panos. Quando a mulher tirava os panos que ela usava depois do seu período menstrual, a Bíblia chamava esses panos, sabe de quê? De trapos de imundícia. Era por isso que a mulher, ela era considerada pela lei o quê? Imunda. Ela, enquanto estivesse menstruada, ela não podia ter acesso nenhum, nem ao templo. Ela não poderia ter acesso nenhum ao arraial. Ela ficava o quê? Afastada, até que se completasse o período da sua o quê? Purificação, conforme o quê? A lei. Então, veja que só isso aqui para essa mulher, 12 anos sofrendo, ela tinha um trabalho infernal, sim ou não? Logicamente, uma pessoa que passa por 12 anos com a hemorragia, essa mulher também já devia ter aqui um quadro de anemia muito agudo, sim ou não? Porque é o segundo reflexo que uma pessoa tem, quando ela tem uma hemorragia constante, é que essa pessoa ela fica com um quadro o quê? Com anemia. Uma pessoa pálida, chamada aquela pessoa o quê? Sem sangue, completamente o quê? Pálida. Essa mulher era uma mulher muito, que irmãos, fragilizada, sim ou não? Sim, muito fragilizada. E ainda mais era uma pessoa que tinha uma boa condição financeira, mas por 12 anos todo o seu patrimônio foi o que, irmãos? Lapidado, porque ela gastou tudo o que ela tinha procurando uma resposta clínica na medicina. E a medicina nada pôde fazer, a não ser levar todo o seu o quê? Dinheiro, esperança, ânimo e tudo mais. Então essa mulher estava literalmente em um quadro de muita dificuldade, em uma crise terrível, e para essa mulher o milagre era algo mais do que necessário. Sim ou não? Sim. Ela poderia tomar uma decisão.
e dizer bem assim, não tem mais jeito, eu vou morrer, e a minha vida fez o quê? Acabou. A medicina não tem o quê? Mais jeito. Talvez ela pode ter pensado nisso, até o dia em que ela ouviu falar a respeito de quem? De Jesus. E o que era que se dizia a respeito de Jesus em toda aquela região? O que dizia a respeito dele? O que se falava a respeito dele? Que ele era aquele que fazia o quê? Milagres. Amém? Agora, não era só isso que também se dizia. Ou você acha que só existia da parte de Jesus uma fama positiva? Era isso? Ou você acha que não existiam pessoas difamando Jesus? Tinha ou não tinha? Tinha. Tinha aqueles que diziam bem assim, ele expulsa demônio movido pelo próprio quê? Demônio. Ou diziam bem assim, ele é um curandeiro. Ou diziam bem assim, ele é um falso quê? Profeta. Então, havia naquela época muita especulação sobre quem era Jesus. Uns diziam, ele é o Messias. Outros, ele é um profeta. Ele é um bom mestre. Ele é um enganador. Ele é um endemoniado. Até chamaram ele de quê? De endemoniado. Sai daqui, seu endemoniado. Em certa ocasião, os seus próprios parentes tentaram jogar ele de uma montanha abaixo. Então ele não era o quê? Aceito, reconhecido, valorizado em todos os lugares, nem por todas as pessoas. Então essa mulher poderia ter sido deixada, levada pela opinião do quê? Dessas pessoas. E dizer bem assim, eu não vou atrás desse, porque esse é mais um quê? Enganador. Se os médicos não puderam fazer nada, o que é que este enganador vai o quê? Vai fazer? Ela poderia, sim ou não? É exatamente isso que ainda hoje acontece. É você quem toma a decisão daquilo que você vai permitir que desça ao seu coração. Você vai crer no que a Bíblia diz, ou você vai crer no que as pessoas dizem, a respeito do milagre que você precisa e que você acredita? É você quem tem o quê? Que decidir. Então, esta mulher, ela tomou uma decisão sábia. Qual foi a decisão sábia? Ela acreditou em Jesus. Diga, Jesus é aquele que faz milagres. Porque a Bíblia diz que a sua fama se espalhava por todos os lugares. A fama daquele que opera o quê? Milagres. Quando ela ouviu pela primeira vez a respeito de Jesus, ela deve ter pensado, chegou solução para a minha vida. Amém? Não foi assim. Ela ouviu hoje, e hoje mesmo ela foi atrás de quem? De Jesus. Porque a Bíblia diz bem assim, porque dizia ela, se tão somente eu tocar em suas vestes, eu o quê? Sararei. Ou seja, quando ela começou a ouvir falar, ela criou uma imagem em sua mente, e a imagem que ela criou foi, no dia em que Jesus estiver por perto aqui da região da minha casa, eu não quero nem saber. Eu vou varar a multidão, eu vou estar sangrando, eu vou estar com esses trapos de imundícia aqui, eu vou estar do jeito que for, eu não sei nem se eu vou ter força para chegar até lá, mas eu vou até ele, e eu vou tocar nele para receber o seu milagre. Então ela mentalizou isso, ela começou a pensar sobre isso. Aquilo que você pensa é muito determinante para você receber o seu milagre. E muitas vezes o diabo, ele coloca pensamentos na nossa mente
que não são condizentes com a realidade daquilo que Deus quer fazer em nossa vida. Eu pergunto para vocês, o diabo tem esse poder de sugerir pensamentos em nossa mente, sim ou não? Sim ou não? Agora, ele tem poder de entrar em nossa mente? Não. Mas ele tem poder de lançar o quê? Pensamentos. São chamados as setas inflamadas do maligno, que Efésios capítulo 6 diz, que nós temos que usar o escudo da fé para deter as setas inflamadas do maligno. Então, o diabo, ele lança um determinado pensamento na sua mente. Você, por exemplo, está com alguma dor, e o diabo vai e bota o pensamento assim, é uma coisa grave. É uma coisa grave. É uma coisa grave. Acontece uma situação em sua vida, o diabo diz, olha, está vendo aí? Você vai perder. Vai dar ruim para você. Não vai dar mais certo, não. Aí ele começa a botar o quê? Os pensamentos. Agora, ele sabe o que é que você está pensando? Sabe? Ele sabe se esse pensamento que ele sugeriu desceu para o seu coração ou não? Saber diretamente não. Mas ele pode fazer uma leitura. Como? Ao lançar o pensamento, ele vai observar duas coisas. Se o seu comportamento vai mudar e se as suas palavras também vão estar de acordo com o pensamento que ele sugeriu. Então, ele não tem como saber o que você está pensando, mas ele tem como ler, fazer uma leitura, se você absorveu o pensamento que ele o quê? Que ele colocou. Aí é por isso que às vezes quando ele manda um pensamento e você fala aquilo que ele coloca em sua mente, ele vem e manda outra coisa assim, meu Deus, parece que o diabo leu meus pensamentos, como é que pode? Que eu nem disse nada e já veio outra coisa dessa, porque você de alguma forma o que? Externou. De repente ele colocou um pensamento e você fez o quê? Mudou o seu semblante e entristeceu-se. Aí ele fala, olha aí, ela está o quê? Se abatendo, ela está assimilando o que eu estou colocando aonde? Na mente dela. Essa mulher não fez isso. Ela começou a pensar, eu ficarei o quê? Curada. Ela não só pensou, diz assim a Bíblia, e dizia ela, eu ficarei o quê? Curada. Repita comigo, diga, as minhas palavras têm poder. Só que Mateus 12, se eu não me engano, 34, 32, 33 ou 34, diz bem assim, que a boca fala daquilo que o coração que está cheio. Então, se você vai se encher da palavra, o que vai sair dos seus lábios vai ser o quê? Confissões de fé. Confissões de quê? Da palavra. Eu creio no meu milagre. Eu creio na intervenção de Deus na minha vida. Eu creio que essa situação vai o quê? Vai mudar. Eu creio que essa situação não vai continuar assim. Você começa a declarar e a declarar e a declarar conforme você acredita. Foi isso que essa mulher fez. Ela disse, se eu tocar nele, ficarei o quê? Curada. Agora, ela ficou somente pensando, ela ficou somente falando, ela fez alguma outra coisa. O que ela fez? Ela fez o quê? Ela tomou o quê? Iniciativa. Porque tem pessoas que elas ficam só pensando e só o quê? Falando. A minha vida vai mudar, a minha vida vai mudar, a minha vida vai mudar, mas não faz nada. A minha vida vai mudar, mas não faz o quê? Mas não faz nada. A minha vida vai mudar, mas não faz o quê? Não faz nada. Eu vou arrumar um emprego, mas não entrego o currículo. Não é assim? Eu vou prosperar, mas não trabalha. Vai prosperar como? Não sei não, Deus vai abrir a janela. E continua, isso não é fé. Sabe o que é isso? Não é nem ilusão, isso é fascinação.
é aquela pessoa que está fascinada por algo que vai acontecer, mas sem ter nenhuma base legal na palavra de que isso vai o quê? Acontecer. Por isso que a fé, ela tem uma substância que é a palavra de Deus. Amém? Então essa mulher, ela não somente pensou, ela fez algo, e aquilo que ela fez, ela teve que romper com muitas barreiras, sim ou não? As barreiras de quê? De acessar até Jesus e romper no meio daquela o quê? Multidão. E aquela multidão predominantemente, eu pergunto, de homens ou de mulheres? De homens. Normalmente as mulheres ficavam onde? Em casa. E os homens fazendo o quê? Seguindo Jesus. Na multiplicação de 2 vezes, quando fez dos peixes, o que se contou ali como maioria absoluta, foi registrado apenas o quê? Homens. Em um momento 3.000 homens, e na outra o quê? 5.000 homens. 5.000 e 3.000. Então, observe que Jairo estava seguindo quem? Jesus. Os amigos de Jairo seguindo quem? Jesus. Os discípulos em torno de quem? De Jesus. Então, aquela maioria era homem, e para uma mulher chegar até Jesus era difícil. E nas condições em que ela se encontrava, com aquele fluxo de sangue, era mais difícil que ainda. Ela poderia estar sangrando, sangue correndo pelas suas pernas, ou não, ela ter se amarrado, feito toda aquela contenção, como elas usavam aquelas roupas da época, se fosse nos dias de hoje, era uma tragédia, né? Que do jeito que a cultura mudou, e como as mulheres se vestem hoje, não é? Era uma tragédia, mas naquela época não, elas usavam o quê? Aqueles roupão, não era? Ela poderia ter se amarrado ali, mas de uma forma ou de outra, era algo para ela muito difícil, constrangedor e desafiador. Ela poderia pegar muitas barreiras, ela poderia tentar, mas de fato nem chegar até Jesus, e Jesus nem ficar sabendo que ela tentou chegar até ele. Não, ele ia ficar sabendo porque ele era Deus. Não, ele não estava na terra como Deus. Ele estava na terra como homem. Atos 10, 38. Assim como Deus fez o quê? Ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual mandou por toda parte, fazendo o bem, fazendo o quê? E curando todos os oprimidos pelo diabo, porque ele era Deus, amém? É isso que diz? Não, diz porque Deus era com ele. E até alguém outro dia desse me indagou, lá em Brasília, disse assim, não pastor, ele curou porque ele era Deus. Eu digo assim, então leia Atos 10, 38. Aí quando ele leu, ele disse, oxente, eu nunca vi isso. Eu digo, está na Bíblia. E aqui diz aí, ele curou porque ele era Deus, ou ele curou porque Deus era com ele? Aí ele disse, porque Deus era com ele, nunca observei. Eu disse, se ele fosse Deus, então estava assim, estava Deus ajudando Deus? Não faz sentido. Então não era Deus ajudando Deus, era porque Deus era com ele. Então Jesus, ele poderia talvez nem ficar sabendo, a não ser que o Espírito Santo revelasse para ele, daquela mulher. Mas se era, talvez ele poderia nem chegar, porque irmãos, imagine uma multidão de 3.000, 2.000 pessoas, é muito difícil. Então assim, era uma aglomeração muito grande, e ela foi rompendo dificuldade por dificuldade, dificuldade por dificuldade. Por favor, me dê licença, me dê licença, me dê licença. Chega para lá, empurra para cá. O que é que você quer? Não é de sua conta não, quero do meu milagre. Afasta para lá, afasta para lá, afasta para cá. Dê licença. Não vai passar, eu vou passar, eu quero passar, eu preciso passar, eu tenho que chegar nele, eu quero, me dê licença, me dê licença. Por favor, me dê licença, me dê licença, me dê licença, me dê licença. Irmãos, para uma pessoa que já estava há 12 anos sofrendo, como eu disse, talvez com anemia. Vocês acham que essa mulher tinha uma estrutura física forte ou fragilizada? Fragilizada. E quando uma pessoa está assim, até para falar é difícil, sim ou não? E ela foi. Enquanto ela ia, a fé estava o quê, irmãos? Sendo desenvolvida. Por isso que Tiago diz que a fé, sem obras, ela é o quê, irmãos?
ela é morta, ou seja, é uma fé inoperante. A fé sem obras é uma fé inoperante. Por isso que eu digo assim, se você crê em algo, você tem que dar passos de quê? De fé. Se você crê em algo, você tem que dar passos de fé na direção daquilo que você crê. Quantos podem dizer amém? Tantos anos. Aconselho pessoas. Quero comprar uma casa, pastor. Eu falo, planeje suas finanças. Quero comprar um carro, pastor. Arrume as suas finanças. Eu quero, pastor, mas eu creio no milagre assim, assim como? Está pensando que vai comprar uma casa, comprar um carro com nome sujo? Mas quando Deus quer, Ele faz. Deus faz milagre, mas não faz absurdo. Então, o correto é, primeiro, creia para limpar o seu nome. Primeiro, creia para arrumar a sua vida. Segundo, faça o seu planejamento. E em cima disso, Deus vai trabalhar para manifestar aquilo que a sua mão não pode alcançar. Ele vai fazer. É a parte sobrenatural dele. Quantos podem dizer amém? Então, essa mulher foi. E ela toca exatamente na orla de quem? De Jesus. No ponto em que ela determinou que ela, o que, irmãos, chegaria. Porque ela dizia, se tão somente eu tocar em sua orla, eu o quê? Veja como essa mulher, ela tinha um objetivo muito, que, irmãos, específico. Ela sabia em quem ela queria chegar e aonde ela iria tocar. Certamente ela ouviu, porque há outras passagens que dizem que muitas pessoas tocavam na orla de Jesus e ficavam o quê? Curadas. Então foi essa informação que ela ouviu, foi esse pedaço da palavra que ela creu, foi isso que ela apoiou, que é a sua fé, e ela não pensou em tocar em nenhuma outra parte do corpo, a não ser tocar simplesmente na orla das suas vestes, e receber o seu milagre. E ela então fez o que, irmãos? Tocou. Quando ela toca, diz a Bíblia que aconteceu o quê? Instantaneamente. O sangramento fez o que, irmãos? Estancou. Se o sangramento estancou, era porque ele estava o quê? Em atividade. Então, ou ela chegou lá o quê? Sangrando, o sangue escorrendo pela sua perna, ou ela já estava com aqueles panos, os trapos, bem o quê? Encharcado de sangue. Agora, é interessante, ela está nessa condição e ela percebeu o sangramento o quê? Estancando. Porque a Bíblia diz que ela percebeu que o sangramento o quê? Estancou. E sentiu ela estar o quê, irmãos? Curada. Um poder sobrenatural foi liberado na vida daquela mulher. Jesus então pergunta, quem me tocou? Resposta dos discípulos, o quê? As pessoas que estavam em torno de Jesus, inclusive os discípulos, só estavam vendo aquela situação pela ótica, o quê? Natural. Aquele bolo de gente empurrando Jesus, tanto que eles disseram assim, Senhor, como é que você pergunta quem lhe tocou? Tanta gente lhe tocando, empurrando, se debatendo, se empurrando para lá e para cá. Óbvio, alguém lhe tocou. Então mostra que o acesso para aquela mulher chegar até Jesus era mais difícil que ainda, porque tinha muita gente, como eu disse antes, em torno de quem? De Jesus. E as pessoas também tocando em Jesus. E as pessoas também tocando na orla de quem, irmãos? Da roupa de Jesus. E não recebendo o quê? Nada. Porque essas outras pessoas estavam ali apenas no embalo da multidão, mas o seu coração enxergando as coisas simplesmente pela ótica o quê? Natural. Escute, se você quer receber milagre na sua vida, você precisa ativar a sua fé e sair do modo natural das coisas. Sair do modo natural das coisas. E como é que eu saio do modo natural das coisas? É você colocando a vida espiritual
os princípios espirituais acima de tudo. Antes de qualquer coisa vem Deus o quê? Primeiro. Antes de qualquer coisa vem a palavra de Deus primeiro. A palavra de Deus. Então, assim ele disse: quem me tocou? Como? Perguntou os discípulos. Resposta de Jesus: porque de mim saiu poder. Jesus poderia pensar bem assim: bom, de mim saiu poder. E esse poder que saiu se dissipou? Não alcançou o quê? Ninguém. Ou esse poder que saiu de mim tocou o quê? Várias pessoas que estão o quê? Ao meu redor. Mas não. Ele sabia que aquele poder que havia saído tinha alcançado objetivamente apenas o quê? Uma pessoa. E uma pessoa que havia tocado nele de uma maneira o quê? Diferente. Havia tocado nele pela fé. Então ficou aquela voz: quem tocou? Quem tocou? O que aconteceu? Aí ela então relata a ele o quê? Toda a verdade. Qual foi a verdade? Ela relata para ele então tudo que vinha acontecendo com quem? Com ela. Ela relata para ele então, por isso que Marcos registra esse fato e é escrito, não propriamente Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos que estamos lendo. Marcos não estava lá. Marcos, ele não foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Marcos, ele foi primo de Pedro. Ele chegou depois. E foi Pedro quem passou para Marcos as narrativas do Evangelho. E Marcos então escreve o quê? O Evangelho de Marcos. Mas Marcos não era um apóstolo de Jesus. Então Pedro relata para Marcos tudo. Marcos então escreve. E então essa mulher relatou ali o que ela vinha passando na mão dos médicos, aos 12 anos, ouviu falar, ela pensou, ela declarou, ela se moveu, ela chegou ali e disse: eu agora estou o quê? Livre dessa doença, livre dessa enfermidade. E Jesus, quando ouve tudo isso, ele diz: mulher, a tua fé te curou. Você está livre deste teu o quê? Sofrimento. A fé, mais uma vez, de quem? A fé daquela mulher. Se você desenvolver a sua fé vai levar você a experimentar grandes milagres na sua vida. Agora, às vezes aqui o cristão, ele é preguiçoso para investir no trabalhar da sua fé. As pessoas, elas não se expõem à palavra tanto quanto deveria. As pessoas relaxam descomprometidamente em ler a Bíblia, descomprometidamente em congregar fielmente na igreja. Elas não se expõem para ler livros cristãos, para poder então se encher da palavra, E muitas vezes então, quando chega uma crise na vida delas, elas pensam que a sua fé agora vai desenvolver o quê? Instantaneamente. E elas começam então agora a querer correr atrás de tudo. Ela quer assistir pregação no YouTube, ela quer ler livro, não quer perder nenhum culto, quer a igreja, não quer ir para a igreja agora não perca nenhum culto mais não, agora não, porque elas pensam que a sua fé vai desenvolver agora rapidamente, ela vai acelerar o processo, e não funciona assim, não funciona. Eu costumo dizer que a fé, ela é como um músculo. E quem vai para a academia sabe, você não chega na academia num dia e no outro está o quê? Musculoso. Só se fizer o quê? Se fizer o quê? Se tomar o quê? Bomba. Anabolizante. Aquilo que é utilizado para os cavalos. Aí o cara vai lá e toma o quê? Uma alta dosagem de quê? De anabolizante. E se tomar um anabolizante, os músculos de fato vão fazer o quê? Vão se expandir. Meu filho está ali, ele é personal, ele sabe muito bem. Os músculos fazem o quê? Vão se expandir. Só que o coração também é o quê? É um músculo. E assim como desenvolve os músculos da panturrilha, do bíceps, tríceps, todos os demais do corpo, o coração também o quê? Cresce rapidamente. E ele agora, como não estava trabalhando com essa velocidade, essa demanda toda, ele entra o quê? Em colapso. E as pessoas que normalmente tomam anabolizantes para acelerar o processo do crescimento muscular, acabam tendo um colapso no coração.
Por quê? Porque tentou o quê? Acelerar. E sabe o que acontece com essas pessoas que tentam desesperadamente acelerar a sua fé, depois de muita negligência com a própria fé? Elas se frustram. Porque elas pensam que vão encontrar a resposta rápida. Que agora vai buscar a sua fé e vai. E Deus vai ter que fazer o quê? Rápido. Porque ela está buscando Deus o quê? Rápido. E como Deus não faz rápido, ou normalmente não faz o quê? Rápido, porque a fé tem que ser o quê? Trabalhada. Ela faz o quê depois então? Se desapontam. Eu busquei. Já viu alguém assim? Que fala, eu busquei. Eu fui para a igreja. Eu fiz tudo o que você mandou, mas não aconteceu foi nada. Até piorou. Porque às vezes o diabo levanta o quê? As circunstâncias com força para ver se você vai permanecer perseverando na palavra de Deus. E se você não permanece na palavra de Deus, o diabo tira você da onde? Da palavra. Como eu disse no início dessa pregação, eu não conheço ninguém que teve uma fé exponencial da noite para o dia. Todos nós estamos caminhando com uma fé que vem sendo o que, irmãos? Trabalhada, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Conforme Provérbios 4:18 que diz, que a vereda do justo é como a luz de quê? Da aurora, que vai brilhando dia após dia, até se tornar o quê? Dia perfeito. Assim é a nossa fé. Valorize cada reunião, valorize cada culto, leia a sua Bíblia, se exponha à palavra, compre livros cristãos, ouçam músicas ungidas que vão regar fé no seu coração. Ore diariamente, se encha da palavra e você vai ver a sua fé o quê? Desenvolver. E quando as adversidades chegarem, elas vão encontrar você firmado na rocha. É isso que diz Mateus 7, 21, 24, daquele que ouve a palavra e pratica, ele edifica a sua vida sobre o quê? Sobre a rocha. Primeiro edifica a vida sobre a rocha. Ali não diz que a tempestade chegou antes da casa ser o quê? Construída. A tempestade só chegou quando ambas as casas estavam o quê? Construídas. E agora foi a prova da solidez de ambas. A que foi sobre a areia, caiu, mas a que estava na rocha, prevaleceu aquela crise. Quantos podem dizer amém? Invista em sua fé. Eu sempre digo essa frase. Trabalhe primeiro a sua fé, e depois a sua fé trabalhará para quem? Para você. Trabalhe primeiro a sua fé, e depois vai trabalhar o quê? Para você. É quando você então tem as suas estruturas espirituais bem firmadas na palavra de Deus. Foram abençoados? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.